quanto as nossas relações influenciam nos nossos resultados. Sabe aquele objetivo que você coloca de alcançar uma meta profissional ou alcançar um relacionamento, ou fazer uma viagem, ou enfim, seja qual for o seu objetivo. Isso tem muito a ver. O objetivo ele pode ser alcançado se você se sente liberado. A gente só alcança os nossos objetivos se nós nos sentimos liberados nas relações que a gente tem. Por quê? O que acontece quando a gente não se sente liberado nessas relações? Como é que essa dinâmica atua? Então, por exemplo, se a pessoa está ali presa numa situação da família de origem, do sistema familiar, ela está lá preocupada com um irmão ou uma irmã, devido às escolhas que essa pessoa fez, ela está lá pensando que ela tem que ajudar os pais de alguma forma. Quando ela vai obter os resultados, essa informação vai falar muito alto para ela. Se isso tiver força de impulsionar a pessoa a realizar mais, então ela pode desenvolver e seguir nessa direção de ter esse resultado. Agora, se a pessoa se sente em dívida, se sente culpada por uma dessas relações, seja a relação com os pais, seja com os irmãos, seja com o marido, por exemplo, então ela começa a travar o resultado que ela tanto almejou. Então, os nossos resultados, eles têm tudo a ver com como eu me desenvolvo, com como eu vejo as minhas relações. Tanto as relações da família de origem, quanto as relações da minha família atual, né? Família de origem em relação aos pais, os irmãos, os avós, e tanto da família atual, que é a dinâmica com maridos, filhos. Se você não se sente liberado nessas relações, os teus resultados vão ser sempre fracos. Porque lá no inconsciente você está dizendo assim: eu tenho uma coisa mais importante para resolver, para lidar, para gerenciar, para administrar, do que os meus resultados, do que aquilo que eu quero alcançar. Olhar para a minha questão familiar é muito mais importante do que esse sonho que eu quero realizar, esse resultado que eu quero alcançar. Então, quando a gente trabalha na constelação, a gente sempre vai olhar para as nossas relações, porque isso, as nossas relações é o que podem nos liberar, fazer a gente se desenvolver melhor e fluir em direção aos resultados. É a qualidade, é o como você olha para essas relações. Então, a tua vida é como se fosse um reflexo das suas relações. A culpa que você carrega por situações que você fez ou por situações que você não fez, ela vai impactar diretamente no quanto você se sente liberado e merecedor de ter aquilo que você se propôs a alcançar, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha. Então, um bom caminho, se a gente quer melhorar os nossos resultados, se a gente quer ter resultados diferentes, isso independe se é resultado financeiro, se é resultado, digamos assim, eu quero emagrecer, eu quero ficar em uma forma melhor, eu quero cuidar melhor da minha saúde, tem tudo a ver com as suas relações. O que te impede de ter o resultado que você quer é o quanto você, muitas vezes, está se vingando, eu coloco aqui entre aspas, porque esse é um movimento inconsciente, você não tem consciência disso,
se vingando das suas relações ou de você mesmo. Ou de você mesmo. Como é o caso da culpa, né? Quando a pessoa vai para uma certa possibilidade, para um certo movimento, e ela está se culpando por algo, ela vai fazer de tudo para não alcançar aquele resultado. Por quê? Porque ela não está em paz. Dentro dela, as coisas não estão ok. Ela não se sente liberada, ela não se sente merecedora de ter aquele resultado. Então, para a gente melhorar os nossos resultados, nós precisamos trabalhar as nossas relações. Como que a gente faz isso? Porque, assim, de fato, gente, até ontem a gente fez um grupo de CAF e a gente nunca sabe quais são essas imagens, quais são essas relações que estão mal resolvidas. Às vezes a gente sabe assim, é um distanciamento com a minha mãe. Mas por quê? Né? Ontem na CAF apareceu justamente isso dessa pessoa, né? Que ela estava presa num processo de escravização. Um processo de escravização é quando a pessoa não sai do lugar. Ela tá ali, tenta, se esforça, se dedica, cria, se coloca em movimento e ela não sai do lugar, ou seja, ela não tem resultado. O resultado que tem, ele é pouco. Ele não é aquilo que ela deseja, que ela está aspirando encontrar e ter, e não é do tamanho, o resultado nunca é do tamanho, para quem está nesse processo de escravização, ele nunca é do tamanho do seu esforço. Então, é um esforço muito maior do que para o resultado que você tem. Por quê? Porque ali existe uma espera. A pessoa está ali, ao mesmo tempo que ela diz assim, eu quero aquele resultado, eu quero conquistar isso profissionalmente, por exemplo, mas ao mesmo tempo há uma espera. Espera do quê? Daquilo que ficou lá atrás. E o que tinha ficado lá atrás nesse caso? Nesse caso, né, gente? Não são todos os casos assim. Nesse caso, a pessoa teve um nascimento, que ela teve um distanciamento da mãe, né? Precisou ficar na incubadora, acho que foi, algo assim. Ela teve uma separação da mãe, e ali existia uma dor e uma espera pelo olhar, pela conexão com a mãe, que ela não pôde ter lá no primeiro instante de vida. Olha só, gente, lá, uma imagem lá de trás, impactando diretamente nos resultados dessa pessoa. Está gostando desse vídeo? Então me ajuda a fazer com que ele chegue em mais pessoas. Curte aqui e já comenta o que você está achando. E não se esquece de se inscrever no meu canal. Então, as pessoas que estão nesse nível, né, de frequência que diz aonde a gente alimenta muitos desejos, mas tem muitos desapontamentos porque não consegue realizar o tanto que a gente gostaria de realizar, não consegue ter os resultados que a gente gostaria de ter, né, que está nesse processo de escravização, ali esconde algo que a pessoa está esperando, ela ficou lá esperando o olhar da mãe, ficou lá esperando o colo da mãe, esperando o amor da mãe. E aí, às vezes, quando a gente vai trabalhar esse ponto, né, o que acontece? A pessoa se dá conta do abismo que existe entre ela e a mãe, que essa relação ela não é fluida, ela não assim, a pessoa não sente que pode confiar na mãe, que a mãe está ali presente. Ela nunca sentiu isso. Por quê? Porque ela teve que se fechar e permanecer nessa espera. E por mais que tenha tido outras experiências, outros tipos de sintonização com a mãe, ainda assim ficou aquela imagem de espera.
Então, quando a gente vai olhar para a nossa dificuldade de ter resultados, quando a gente vai olhar profundamente para isso, a gente vai ver imagens como essa, de a criança esperando pela mãe, ou a criança esperando pelo pai, que foi ausente e não teve a presença, a criança que foi gemelar e aí o irmão faleceu, não teve um aborto e ela sobreviveu. Tudo isso envolve a nossa falta de resultado, porque a gente é como se a alma ficasse parada esperando por aquele reconhecimento, por aquele pertencimento, por aquele fluxo de amor que foi interrompido. Então, inconscientemente, a gente faz o movimento de a minha dor prevalece. E aí eu esqueço todo o meu resultado que eu poderia ter e tal. Isso acaba não sendo tão importante para mim. Algumas pessoas vão ficar nesse movimento de batalhar, 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 batalhar e se frustrar e se desapontar, que é o movimento da escravização. Outras, elas vão ter medo de avançar, de ir em busca dos seus resultados, de fazer uma exposição maior. Outras vão estar se boicotando, né? De fazer aquilo que precisa ser feito e vão dizer assim, eu sou uma pessoa que procrastino sempre. E aí ela vai estar sempre deixando aquilo que ela precisa fazer para depois. Por quê? Por que a pessoa procrastina? Porque não é uma procrastinação, mas é uma imagem de culpa que essa pessoa carrega. A procrastinação tem a ver com as imagens de culpa que a pessoa carrega internamente. Então, ela se culpa e ela nem ousa fazer aquilo que precisa ser feito. Então, quando a gente vai olhando para essas histórias, gente, o que eu queria te dizer assim, que não é importante para você mudar, para você ressignificar isso, não é importante o que aconteceu. O que aconteceu não importa. O que importa é o como você lidou com isso e qual sentido você deu a isso. É isso que vai fazer a sua vida acontecer do jeito que está acontecendo. É isso que fez a sua vida acontecer assim. Foram essas as decisões que você tomou. Você disse, isso daqui foi ruim para mim, então eu me fecho. Ou isso aqui foi ruim para mim, então eu vou com raiva, eu enfrento isso com raiva. Isso aqui foi ruim para mim, então eu vou permanecer aqui parada, presa nesse ponto e não vou fazer nada. Entende? É o como você deu sentido para aquilo que você vivenciou. Porque o sentido que você dá para aquilo que você passou, para algumas pessoas, são completamente diferentes. Algumas pessoas vão passar por uma situação igual a que você passou e vai dizer, isso não me impactou, isso me fortaleceu. Outras vão dizer, isso me enfraqueceu. Então, você ter a chance de trabalhar profundamente isso do qual você sentiu e reconheceu como sendo mal para você, e isso gerou uma consequência em como você vive hoje, trabalhar a causa do que você interpretou e trazer esse movimento para a consciência é libertador de um tanto que vocês não têm nem ideia. Ou melhor, as pessoas que estão fazendo processos terapêuticos, que estão se abrindo para fazer essa movimentação, estão sentindo e percebendo e reconhecendo o quanto isso tudo é libertador.
Porque de fato, gente, a gente pode mudar tudo na nossa vida. Absolutamente tudo. Desde que eu vá mudando o sentido daquilo que está me aprisionando e me limitando. Então, na CAF, a gente faz exatamente isso. A gente vai olhar para esses pontos, para essas imagens, para essas situações, vai olhar para o sentido que você deu, traz essa verdade à tona, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso, porque a gente não compreende como eu interpretei aquilo lá. Então, na CAF, você vai se expor a isso, vai reconhecer o como você interpretou, para aí sim dar um novo sentido àquilo. E aquilo se dissolve em você. Aquilo passa a não ter mais o controle da sua vida. Entende? Então, na CAF é um profundo processo de liberação dessas imagens que nos aprisionam e que nos mantém sem resultados. Sem os resultados que a gente deseja alcançar. Sem a disposição, né, a energia para você fazer aquilo que você quer fazer. Trabalhar essas questões não é fácil, mas eu estou aqui para te ajudar. Aqui na descrição desse vídeo está o link do meu site e você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a identificar a melhor forma de trabalhar a sua questão.